Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das lições mais cruciais para qualquer pessoa que investe, e ela vem direto do capítulo 2 do clássico O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. O nosso tema é um inimigo que mexe com o bolso de todo mundo, a inflação. Olha só, nosso papo de hoje está dividido em 5 partes bem diretas. A gente vai começar entendendo quem é esse inimigo, depois vamos diferenciar os tipos de retorno, analisar por que as ações são vistas como uma defesa, ouvir o aviso de mestre do Graham e, no final, amarrar tudo na grande lição. Bom, vamos lá. Inflação. Para Graham, isso não é só um termo técnico de economista, não. É uma ameaça real, constante, que fica ali comendo nosso patrimônio pelas beiradas. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão que o Graham nos força a fazer. Porque, sabe, enquanto a gente olha o saldo da conta subir, pode ter uma força invisível diminuindo o que aquele dinheiro realmente consegue comprar. E é exatamente esse o ponto. A inflação é essa corrosão silenciosa. Mesmo que o número lá no seu extrato esteja crescendo, a inflação pode estar, na verdade, te deixando com menos. Pensa num balde furado, sabe? É um vazamento de patrimônio que muitas vezes a gente nem percebe. E isso nos leva direto para um conceito fundamental. A diferença, que é gigantesca, entre o que o investimento parece que rendeu e o que ele rendeu de verdade, depois de descontar a mordida da inflação. Aquele número bonito que a gente vê no aplicativo da corretora, esse é o retorno nominal. Mas o que importa de verdade, o que coloca mais poder de compra no bolso, é o retorno real. Segundo o Graham, focar em qualquer outra coisa é cair numa ilusão. Para a gente entender como essa ilusão funciona na prática, Graham nos dá um exemplo histórico sensacional comparando dois momentos da economia completamente diferentes. E aqui, a psicologia da coisa é fascinante. Em 1980, com retornos nominais nas alturas, a galera se sentia rica. Já em 2003, com retornos baixinhos, o sentimento era de pobreza. Isso tem nome, é a tal da ilusão monetária, quando a gente foca no número e não no que ele compra. E a realidade, nesses dois casos, era o exato oposto do que parecia. Olha só que loucura! Em 1980, um rendimento de 11% parecia espetacular, mas a inflação era tão brutal que, no fim das contas, o poder de compra estava diminuindo. As pessoas se sentiam bem enquanto, na realidade, ficavam menos ricas. Agora, corta para 2003. Um rendimento de 2% parece bem decepcionante, né? Só que a inflação também era baixíssima. Então, na prática, esse retorno estava preservando o poder de compra. É um exemplo perfeito de como nosso sentimento pode nos enganar. O foco tem que ser sempre no que é real. Ok, isso nos leva à próxima pergunta. Se a inflação é o problema, como a gente se protege? A resposta mais comum, a tradicional, sempre foi: invista em ações. E a lógica por trás disso faz todo sentido. Ações são pedaços de empresas de verdade. Empresas que podem aumentar seus preços, repassar custos e, em teoria, ter lucros que crescem junto com a inflação. Historicamente, no longo prazo, elas batem a renda fixa. Ah, mas é aqui que a genialidade de Graham aparece com tudo. Ele nos dá um chacoalhão e avisa para não engolir essa ideia de forma tão simples. Um escudo ajuda, claro, mas ele não é invencível. E essa é a pergunta que separa o investidor comum do investidor inteligente. Graham nos ensina que a resposta para isso é um sonoro não. Essa proteção não é automática, não é garantida. E aqui está a joia da coroa deste capítulo. Essa frase resume tudo. A capacidade de uma ação te proteger da inflação não tem a ver com a ação em si, mas com o preço que se paga por ela. Pensa comigo. Se a gente paga um preço muito, muito alto por uma ação, o retorno que ela vai ter que gerar só para cobrir a inflação e justificar esse preço de entrada fica quase impossível de alcançar. O preço caro demais simplesmente anula a proteção. Então, como é que a gente junta todas essas peças? Graham nos dá um caminho, um processo claro e disciplinado para seguir. Então, o processo do investidor inteligente fica assim. Primeiro, sempre leve a inflação em conta, ela é real. Segundo, meça seu sucesso pelo retorno real, não pelo nominal. Terceiro, sim, use ações como sua principal defesa. E quarto, a regra de ouro: disciplina de preço é tudo. Nunca, jamais pague caro demais. Para a gente fechar a conta, vamos guardar isso. Inflação não é uma ideia abstrata, é um custo que sai do nosso bolso. O sucesso de verdade se mede em retorno real. E
O mais importante de tudo, o preço que se paga por um ativo é o que vai definir se ele vai proteger ou destruir seu patrimônio. E para terminar, fica essa reflexão. A lição de Graham nos desafia a olhar para além dos números piscando na tela e da euforia do mercado. O objetivo é correr atrás de qualquer retorno a qualquer custo? Ou é construir e proteger valor real ao longo do tempo? A resposta a essa pergunta é o que, no fim das contas, define quem é um investidor inteligente.